Olá, eu sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Vou falar hoje sobre as feridas complexas e como tratá-las. Primeiramente, o que seria uma ferida complexa? Feridas complexas normalmente observamos em pacientes em ambulatórios ou em pacientes internados em hospitais. São feridas que normalmente ela tem a característica de o paciente ter uma doença de base, como, por exemplo, um diabetes ou uma doença vascular que impede a circulação sanguínea para o local da ferida, causando uma grande dificuldade de cicatrização. Ou a ferida ela tem uma característica específica, como uma ferida cirúrgica, por exemplo, que faz por si só, ela tem uma característica de alta complexidade para o tratamento. Uma ferida complexa, ela pode ser tanto uma ferida aguda, que é uma ferida que surgiu há pouco tempo, por exemplo, uma ferida por esmagamento, que a característica do trauma em si já transforma ela numa ferida complexa, como uma ferida crônica, ou seja, uma ferida que tem um período maior do que 4 semanas e ainda não cicatrizou. Então, a ferida, a gente pode ter feridas agudas que são complexas e feridas crônicas que também são complexas. Essa ferida complexa, ela normalmente vai exigir um tratamento cirúrgico, uma intervenção num cirurgião plástico. Ela é uma ferida que não adianta ficar fazendo tratamentos tradicionais, com curativos, da enfermagem ou de médicos na enfermaria ou no posto de saúde, que ela não vai ter capacidade de cicatrizar por si só. Então, muitas vezes, numa ferida complexa, a gente também tem um órgão envolvido. Ou seja, por exemplo, uma pleurostomia, em que o paciente tem uma ferida que conecta a pele à pleura do paciente, muitas vezes ele tem um problema ali no pulmão que impede a cicatrização dessa ferida cutânea. Ou o paciente tem uma fístula intestinal, então ele tem um problema de um órgão interno que impede que essa ferida cutânea também tenha cicatrização. Ou outro exemplo é um paciente com uma osteomielite. Ele tem uma infecção no osso que impede que uma ferida cutânea cicatrize. Então, numa ferida complexa, exige um trabalho multidisciplinar e a gente tem que muitas vezes procurar a origem dessa ferida. E muitas vezes a gente observa a ferida na pele, mas a origem dela é de um órgão interno. Pode ser o intestino, o pulmão, o osso, qualquer outro órgão que está dando a origem nessa ferida. Então, como é que a gente trata as feridas complexas? Primeiro, um bom estudo do caso do paciente. A gente vai ter que fazer um estudo complexo, pegando todo o histórico dele, da causa dessa ferida, fazer um trabalho multidisciplinar com um médico assistente, cirurgião torácico, cirurgião cardiovascular, cirurgião vascular, ou a especialidade em si que o paciente teve aquela origem. Trabalhar de forma multidisciplinar com a enfermeira estomacoterapeuta, que é uma enfermeira que ajuda em feridas, especialista em feridas, e também com a nutrição, porque o paciente precisa estar em boa condição nutricional para poder cicatrizar a ferida. Normalmente, a nossa primeira etapa, isso de uma maneira genérica, é fazer o debridamento da ferida e utilizar um curativo a vácuo com o objetivo de causar nessa ferida complexa, que é uma ferida crônica, uma agudização dessa ferida. Ou seja, a gente transforma uma ferida crônica em uma ferida aguda com o debridamento e esse debridamento também vai causar a melhora do biofilme, que é as bactérias que se acumulam e não saem daquela ferida. E a gente então faz um preparo da ferida para poder ser tratada. Então, essa primeira etapa seria o debridamento com o curativo a vácuo. Esse curativo a vácuo ele pode ser necessário uma troca de 1, 2 ou 3 vezes até essa ferida estar bem preparada. E aí depois, como última etapa, um tratamento utilizando ou um retalho, que é um retalho cutâneo, ou um retalho microcirúrgico, ou um enxerto cutâneo, ou alguma terapia cirúrgica definitiva para o tratamento da ferida. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos e amigas. Muito obrigado.